Olá pessoal, aqui é o Ayrton do canal Bloody Comics, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa quadrinização de Star Wars, mas antes disso eu gostaria de agradecer a presença de vocês por aqui, pedir um joinha nesse vídeo, a inscrição no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e ativem o sininho para os nossos próximos vídeos, ok? Pois bem, essa imagem que vocês estão vendo é uma edição em quadrinhos da Block. A Block é a editora da revista Manchete do Rio de Janeiro e que nos anos 70 adquiriu os direitos de publicação dos quadrinhos da Marvel. Essa edição faz parte de uma série de outras edições especiais da editora. Eu ganhei essa revista quando eu tinha 8 anos dos meus pais. É uma quadrinização oficial da Marvel do filme. E a Marvel também, republicada aqui pela Block, fez adaptações de filmes como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que faz parte da mesma série. Essas imagens são do site Guia dos Quadrinhos, que eu recomendo muito como referência de pesquisa sobre essas revistas antigas, ok? Infelizmente eu era muito garoto e não tive o cuidado para a conservação dessas revistas, não tenho mais, infelizmente. Mas foi uma grande surpresa descobrir através desse Guia dos Quadrinhos que essa revista lançada em 2015 pela Panini Comics em capa dura era exatamente a mesma adaptação lançada pela Block Editores no Brasil em 1978. A Marvel lançou a adaptação em quadrinhos nos Estados Unidos em 1977, mais ou menos a época do lançamento do filme. O roteiro dos quadrinhos é de Roy Thomas, editor-chefe da Marvel nos anos 70 e que foi responsável por lançamentos como a revista de Conan o Bárbaro e A Espada Selvagem de Conan, entre outros personagens importantes. E uma coisa que eu nem me lembrava, pois eu era garoto, é que essa adaptação foi desenhada por Howard Chaykin, um dos meus desenhistas favoritos americanos de quadrinhos nos anos 80 para 90. Howard Chaykin nasceu em 1940, um artista americano do estado de Nova York, e ele tem um traço muito bonito. Ele era um ilustrador antes de ser desenhista de quadrinhos. Eu acredito que essa é a primeira participação de Howard Chaykin trabalhando para a Marvel. Ele também trabalhou na equipe técnica da animação Heavy Metal Universo em Fantasia e diversas outras editoras. Fez algumas adaptações de quadrinhos de personagens clássicos também para a DC Comics, e eu sempre gostei do traço, mas eu realmente não reconhecia ele na época da publicação da Block Editores. Eu gostaria até de fazer uma pequena pausa para apresentar alguns quadrinhos e mostrar a evolução do desenhista com publicações como essa, American Flag, que eu tomei conhecimento em 1987, essa aqui é uma edição publicada pela Abril anos depois. Em Batman Ano 1, publicada pela Abril, as histórias do Sombra, adaptadas pelo desenhista. O traço vai evoluindo com o passar do tempo, muito bonito. Essa graphic novel em 2 partes, Times Square, muito bonita também. Entre outros diversos quadrinhos publicados por Howard Chaykin aqui no Brasil, também pela editora Abril. Voltando para a nossa edição da Panini, eu não sou um grande especialista de Guerra nas Estrelas, eu conheço os filmes, faz um bom tempo que eu não assisto o filme, mas eu percebi que essa série adaptada pela Marvel em 6 edições mensais, de julho a dezembro de 1977, é muito fiel ao filme. Tanto o roteiro, adaptado por Roy Thomas, quanto a concepção visual dos personagens, das naves, o rosto dos atores, representando os personagens que são desenhados nos quadrinhos. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui na internet, no Wikipedia, e observei que o filme foi lançado originalmente em maio de 1977, alguns meses antes do lançamento da revista. Então acredito que Howard Chaykin e Roy Thomas trabalharam rapidamente, assistindo o filme algumas vezes, para poder fazer uma adaptação tão rápida em quadrinhos e tão fiel ao filme.
Infelizmente, a partir do número 2, a arte final já não é de Howard Chaykin. Então, os outros desenhistas que trabalharam no Nankin após o desenho de Howard Chaykin tiram um pouco das características desse extraordinário desenhista americano. Mas, mesmo assim, toda a edição da Panini tem uma arte muito boa, a história ficou fantástica em quadrinhos aqui nessa edição encadernada com um pouco mais de 100 páginas. Eu acredito que todos que estão vendo esse vídeo já estão cansados de saber as conclusões da história. Gosto muito de ver aqui a representação de personagens interpretados por Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi, Harrison Ford, que interpreta Han Solo, Carrie Fisher no papel da Princesa Leia, Mark Hamill no papel de Luke Skywalker, estão muito bem representados aqui na arte dos quadrinhos. E outra coisa importante nessa edição é que as colorizações foram refeitas. Lembrando que essa nova cor foi feita nos Estados Unidos para a republicação da Marvel dessa nova série, mas vale lembrar também que a Block, quando lançava suas publicações da Marvel no Brasil, muito provavelmente por dificuldade técnica e não ter acesso às cores originais das revistas publicadas nos Estados Unidos, fazia um trabalho apenas razoável com a colorização das suas revistas em formatinho aqui no Brasil. O mesmo deve ter acontecido com essa publicação em formato magazine da adaptação de Guerra nas Estrelas em 1978. E é isso, pessoal, finalizando aqui as últimas páginas da edição. A Panini publicou aqui as capas das edições originais publicadas no ano de 1977. E foi muito bacana matar a saudade dessa adaptação, rever a obra de Howard Chaykin no começo da sua carreira pela Marvel. E foi muito bom ter vocês por aqui até esse momento. Espero que vocês apreciem também todo o conteúdo que está aqui no canal, falando sobre música, filmes, rock and roll, ficção científica e quadrinhos principalmente. Vou pedir o favor que vocês também deem o joinha nesse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, ativem o sininho para os nossos próximos vídeos, ok? Um grande abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!